Número 1. Lúcifer, Isaías 14:2. Lúcifer, na tradição cristã, é um dos anjos mais brilhantes e poderosos de Deus. Ele é conhecido como o portador da luz, ou estrela da manhã, refletindo sua glória e exaltação no domínio celestial. No entanto, Lúcifer caiu dessa posição exaltada por causa do orgulho, a arrogância em que ele pensava que poderia ser igual ou até mesmo superar Deus. O nome Lúcifer é derivado do latim, que significa portador da luz, ou estrela da manhã. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um dos mais belos e majestosos dos anjos, criado para refletir a glória de Deus. Ele era um anjo brilhante, com deveres importantes no céu, e era considerado um portador de luz, um símbolo de sabedoria e poder celestiais. Mas essa glória levou ao seu orgulho, levando-o a desejar poder igual a Deus. De acordo com a tradição cristã e interpretações teológicas, Lúcifer não estava contente com sua posição como anjo. Embora lhe fosse dado grande poder e glória, Lúcifer queria mais. Ele queria não apenas servir a Deus, mas também sentar-se em seu trono, governando o céu e todo o universo. Sua ambição exagerada e desejo de dominação levaram Lúcifer a cometer o pecado do orgulho, um dos pecados mais graves da Bíblia. Seu orgulho foi expresso não apenas em sua autoestima, mas também em sua rebelião contra Deus. A tradição cristã observa que Lúcifer não apenas se rebelou contra Deus, mas também levou outros anjos a se juntarem a ele em uma grande rebelião. Apocalipse 12, 7, 9 descreve uma batalha no céu, onde o arcanjo Miguel e outros anjos lutaram contra Lúcifer e seu exército. Eventualmente, Lúcifer e os outros anjos caídos foram derrotados e expulsos do céu. Isso marcou o fim de Lúcifer como um portador da luz e o início de seu papel como Satanás, o antagonista e destruidor. Lúcifer não apenas perdeu seu status, mas foi lançado na terra, onde se tornou o eterno inimigo de Deus e da humanidade. Lucas 10:18 registra Jesus dizendo: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Isso é entendido para descrever a expulsão de Lúcifer do céu, marcando sua queda de um anjo de luz para ser o líder da rebelião e das trevas. Embora a Bíblia não se refira diretamente a Lúcifer como um anjo caído em seus escritos originais, a queda de Lúcifer é frequentemente ligada a passagens como Isaías 14:12 e Ezequiel 28:12, 17. Em Isaías 14:12, a frase "estrela da manhã, filho da alva" é frequentemente interpretada como se referindo a Lúcifer, que foi expulso do céu por orgulho. Esta passagem descreve a queda de um rei orgulhoso que tentou se levantar para ser igual a Deus, mas foi derrubado e lançado no abismo. Embora o texto original possa se referir ao rei da Babilônia, a tradição cristã associou essa imagem a Lúcifer, que também foi expulso do céu por orgulho. Além disso, em Ezequiel 28:12 e 17, a queda do rei de Tiro também é descrita em linguagem simbólica, envolvendo um anjo ungido e protegido que estava no jardim do Éden. Este anjo pecou e foi expulso de sua posição por orgulho. Muitos veem isso como uma referência direta a Lúcifer e ao motivo de sua queda. A queda de Lúcifer não foi apenas uma consequência do pecado do orgulho, mas também uma lição sobre como ninguém pode resistir ao poder supremo de Deus. Lúcifer, outrora um anjo brilhante, tornou-se um símbolo de queda e escuridão. Ele não era mais o portador da luz, mas se tornou Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade. Depois de ser expulso do céu, Lúcifer tornou-se o líder dos anjos caídos, criaturas das trevas que o cristianismo chama de demônios. Eles são aqueles que abandonaram a graça de Deus para perseguir sua própria ambição e poder. A partir de então, Lúcifer ou Satanás se tornou um símbolo de oposição e engano, sempre buscando destruir a obra de Deus e afastar as pessoas de sua luz. A queda de Lúcifer
tornou-se uma das histórias fundamentais da teologia cristã sobre a batalha entre o bem e o mal. Paradise Lost, de John Milton, é uma das versões mais famosas desta história, onde Lúcifer é retratado como uma figura orgulhosa, mas poderosa, que escolhe o caminho da rebelião e é finalmente punido com o exílio eterno. Na cultura popular, Lúcifer é frequentemente retratado como uma figura inteligente, charmosa, mas também arrogante e rebelde, simbolizando a queda da luz para as trevas. Esta imagem é um lembrete constante dos perigos do orgulho e das consequências de ir contra o poder de Deus. Em suma, a queda de Lúcifer não se deveu apenas à sua ambição, que ultrapassou seus limites, mas também por causa de seu pecado de orgulho, que levou à sua destruição e expulsão do céu. Esta história é um poderoso lembrete das consequências de desafiar a soberania de Deus e a lição de humildade diante de sua graça. A queda de Lúcifer não foi apenas uma consequência do pecado do orgulho, mas também uma lição sobre como ninguém pode resistir ao poder supremo de Deus. Lúcifer, outrora um anjo brilhante, tornou-se um símbolo de queda e escuridão. Ele não era mais o portador da luz, mas se tornou Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade. Número 2. Os serafins na Bíblia. Isaías 6:1-7. Os serafins, um dos seres celestiais mais misteriosos e inspiradores, são mencionados em Isaías 6:1-7, onde são retratados na sala do trono de Deus. Esses ardentes são frequentemente considerados uma alta ordem de anjos, especificamente associados à santidade de Deus e à purificação de seus servos. Na visão do profeta Isaías, os serafins desempenham um papel central na demonstração da majestosa glória de Deus e seu desejo pela purificação de seu povo. Os serafins são diferentes de quaisquer outros seres angélicos descritos na Bíblia, tanto na aparência quanto em seus deveres, que giram em torno da adoração, reverência e purificação. Na visão profética de Isaías, ele é levado ao templo celestial, onde testemunha Deus sentado em um trono alto e exaltado, seu manto enchendo todo o templo de glória. Ao redor do trono de Deus estão os serafins, uma classe única de seres angélicos. A palavra serafim vem do verbo hebraico serafim, que significa queimar, indicando que esses seres são ardentes ou ardentes. Seu próprio nome transmite uma imagem de intensidade, pureza e poder divino, já que o fogo na Bíblia é frequentemente associado tanto à presença de Deus quanto ao ato de purificação. Isaías descreve os serafins como tendo 6 asas, com cada par servindo a um propósito específico. Com 2 asas, eles cobrem seus rostos. Isso significa sua profunda admiração e reverência diante da glória e majestade de Deus. Mesmo que habitem na presença imediata de Deus, eles não podem olhar diretamente para sua santidade avassaladora. Com 2 asas, eles cobrem os pés. Cobrir os pés simboliza humildade e submissão. Os pés, no simbolismo bíblico, muitas vezes representam movimento e ação, e ao cobri-los, os serafins reconhecem sua subserviência à vontade de Deus. Com 2 asas, eles voam. A capacidade de voar indica seu estado constante de prontidão e obediência para executar os mandamentos de Deus rapidamente. Essa descrição dos serafins reflete sua proximidade incomparável com Deus e o profundo respeito e humildade que até mesmo esses seres exaltados devem demonstrar em face de sua santidade. Um dos papéis mais importantes dos serafins é liderar a adoração. Na visão de Isaías, eles são ouvidos proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia de sua glória. Esta tríplice declaração da santidade de Deus é significativa tanto em sua repetição quanto em seu conteúdo.
Em hebraico, a repetição serve para enfatizar a profundidade e a magnitude de um conceito, e o santo, repetido 3 vezes, destaca a santidade infinita e abrangente de Deus. Isso também enfatiza a alteridade de Deus, sua completa separação do pecado e da imperfeição. O constante grito de santidade dos serafins não é apenas uma declaração, mas uma celebração da natureza suprema e inacessível de Deus. Sua música serve como um lembrete da transcendência de Deus, que está acima e além de toda a criação. Suas vozes fazem tremer os alicerces do templo, um sinal do poder e do temor que acompanham sua adoração. O tremor semelhante a um terremoto ressalta ainda mais a grandeza da cena, lembrando Isaías de sua própria insignificância e pecaminosidade em face de tal majestade divina. Ao testemunhar a glória de Deus e ouvir a proclamação de santidade dos serafins, Isaías é dominado por sua própria indignidade. Ele exclama: "Ai de mim, estou arruinado, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Isaías 6:5. Isaías, como muitos outros que encontram a presença divina, torna-se agudamente consciente de sua pecaminosidade e se sente totalmente inadequado para estar diante de Deus. Essa percepção do pecado e da imperfeição é central para a visão de Isaías, pois ilustra a necessidade de purificação antes que alguém possa se aproximar de Deus. Nesse momento, os serafins assumem um segundo papel, igualmente importante: a purificação. Um dos serafins voa para o altar e pega uma brasa viva com uma pinça. O carvão, que vem do altar de Deus, simboliza seu fogo purificador, um fogo que consome o pecado e refina a justiça. Os serafins então tocam a brasa nos lábios de Isaías e declaram: "Veja, isso tocou seus lábios, a tua culpa é tirada e o teu pecado expiado." Isaías 6:7. Esse ato de tocar os lábios de Isaías com a brasa é altamente simbólico, pois os lábios representam tanto a fala quanto a expressão do coração. Ao purificar os lábios de Isaías, os serafins estão limpando seu coração e tornando-o apto para falar as palavras de Deus como profeta. O fogo, em toda a Bíblia, é frequentemente associado à presença, poder e capacidade purificadora de Deus. A sarça ardente que Moisés encontrou, Êxodo 3:2, a coluna de fogo que guiou os israelitas, Êxodo 13:21, e o fogo no Monte Sinai, Êxodo 19:18, servem como manifestações da santa presença de Deus. No caso dos serafins, seu próprio nome e sua aparência ígnea indicam seu papel como agentes de purificação. Ao tocar Isaías com a brasa ardente, os serafins significam que a purificação vem de Deus. Não é algo que Isaías poderia realizar por conta própria, mas é concedido a ele pela graça divina. Este ato prenuncia a compreensão cristã da expiação, onde o pecado é removido por meio de um agente externo, neste caso, o carvão, simbolizando o fogo sagrado de Deus. O ato de purificação de Isaías pelo serafim ilustra a profunda verdade de que ninguém pode entrar na presença de Deus ou servi-lo sem primeiro ser purificado do pecado. Este tema de purificação ecoa em toda a Bíblia, onde a santidade de Deus exige que seus servos sejam purificados. Os serafins tiveram uma influência duradoura na teologia e na arte cristãs. Na tradição cristã, eles são frequentemente vistos como a mais alta ordem de anjos, mais próxima do trono de Deus. Seu papel como guardiões da santidade de Deus e agentes de purificação é central para sua identidade. Na arte religiosa, os serafins são frequentemente representados com 6 asas, chamas ao seu redor e luz radiante, simbolizando sua proximidade com a glória divina de Deus e seu papel na purificação.
A imagem dos serafins inspirou muitas reflexões teológicas sobre a natureza da adoração e da santidade. Seu grito constante de Santo, Santo, Santo foi integrado à liturgia cristã, particularmente nos Sanctus, um hino de louvor cantado em muitas tradições cristãs durante os cultos. Isso ressalta a importância de reconhecer e celebrar a santidade absoluta de Deus, assim como os serafins fazem eternamente em sua presença. Na teologia cristã, os serafins também servem de modelo para a transformação que vem do encontro com Deus. Assim como Isaías foi purificado e tornado apto para o serviço, também os crentes são purificados pela graça de Deus. O papel dos serafins na purificação destaca o processo de santificação, onde os crentes são refinados e santificados para cumprir seu chamado dado por Deus. Os serafins em Isaías 6:1-7 representam o mais alto nível de seres angelicais, encarregados de adorar e servir a Deus em sua presença imediata. Seu papel na visão de Isaías mostra não apenas sua admiração e reverência pela santidade de Deus, mas também sua participação na purificação dos servos de Deus. Sua natureza ardente simboliza o fogo santo de Deus, que purifica e refina, tornando os humanos pecadores dignos do serviço divino. Por meio de sua adoração constante e seu papel na purificação de Isaías, os serafins incorporam os ideais de santidade, obediência e devoção a Deus. Eles nos lembram da profunda necessidade de pureza quando estamos diante de um Deus santo e servem como um exemplo de como a verdadeira adoração e serviço a Deus devem ser abordados, com temor, humildade e um coração purificado pela graça divina. Número 3. Behemoth na Bíblia. Jó 40:15-24. Behemoth é uma criatura misteriosa e colossal, descrita em Jó 40:15-24, um dos seres mais intrigantes e debatidos da Bíblia. Nesta passagem, Deus fala com Jó, desafiando-o a observar Behemoth como um exemplo do poder e controle soberano de Deus sobre toda a criação. Behemoth não é apenas uma criatura enorme, mas simboliza a força e a grandeza da criação de Deus e representa forças além da compreensão ou controle humano. Muitas vezes ligado a um hipopótamo ou interpretado como uma criatura mítica, o Behemoth, como o Leviatã, serve como um poderoso exemplo da autoridade suprema de Deus sobre todos os seres vivos. No livro de Jó, Behemoth aparece durante uma conversa em que Deus aborda as perguntas de Jó sobre a justiça divina e a natureza do mundo. Através da descrição de Behemoth, Deus enfatiza que existem aspectos da criação tão vastos e poderosos que não podem ser totalmente compreendidos ou subjugados pelos humanos. Behemoth, neste contexto, é um testemunho da onipotência de Deus, ressaltando a ideia de que a humanidade, apesar de todo o seu intelecto e realizações, é limitada em sua capacidade de compreender plenamente a escala e a complexidade das obras de Deus. Este tema é central para a mensagem mais ampla de Jó, onde Deus lembra a Jó que seus caminhos estão muito além da compreensão humana. Behemoth é retratado como uma criatura terrestre gigantesca e incrivelmente forte. Em Jó 40:15-24, vários detalhes sobre as características do Behemoth são destacados. Behemoth come grama como um boi, apesar de seu tamanho enorme. Isso enfatiza sua natureza como herbívoro, mas de imenso poder e estatura, superando em muito qualquer animal de pasto comum. Seus músculos são descritos como sendo extraordinariamente fortes, particularmente em seus lombos e barriga, indicando seu domínio físico e resistência. Sua cauda é comparada a um cedro, sugerindo que tem uma cauda grande e poderosa. Essa descrição gerou debates, já que animais como o hipopótamo ou o elefante, muitas vezes ligados ao Behemoth, têm caudas relativamente pequenas. Alguns acreditam que isso indica que Behemoth pode ser uma criatura mítica ou simbólica, em vez de um animal literal.
Seus ossos são como tubos de bronze e seus membros como barras de ferro, sugerindo que o Behemoth possui imensa força física e resiliência, tornando-o virtualmente invulnerável. Disse que o Behemoth habita perto de rios e pântanos, onde encontra sombra sob plantas de lótus e juncos. Esse detalhe apoia a associação com animais semi-aquáticos, como o hipopótamo, que habitam ambientes semelhantes. Behemoth é descrito não apenas como uma criatura grande e poderosa, mas também como um símbolo de força indomável. Apesar de seu enorme tamanho e poder, Behemoth é descrito como um herbívoro pacífico, que existe dentro da ordem natural estabelecida por Deus. Não causa caos ou destruição, mas representa a estabilidade e o equilíbrio da criação. Por meio de Behemoth, Deus ilustra que ele criou seres de imensa força, que os humanos não podem esperar controlar. Em Jó 40:24, Deus faz uma pergunta retórica. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e furar-lhe o nariz. Isso enfatiza que o Behemoth está além da capacidade humana de domar ou subjugar. É uma criatura que opera fora do domínio do controle humano, destacando a soberania de Deus até mesmo sobre as criaturas mais poderosas. Isso serve como um lembrete para Jó e para a humanidade, de que existem forças no mundo que não podem ser dominadas pela força ou sabedoria humanas, mas todas elas permanecem sob o comando de Deus. Behemoth é frequentemente mencionado ao lado de Leviatã, outra criatura enorme e poderosa descrita mais tarde no livro de Jó. Enquanto o Leviatã é descrito como um temível monstro marinho, simbolizando forças caóticas no oceano, Behemoth representa a força e a estabilidade da terra. Juntos, Behemoth e Leviatã simbolizam o controle de Deus sobre a terra e o mar, a ordem natural e as forças caóticas e incontroláveis do universo. Behemoth, com seu imenso tamanho e força, serve como uma contrapartida ao Leviatã, demonstrando que o poder de Deus se estende não apenas sobre as forças tumultuadas do mar, mas também sobre as vastas criaturas que vagam pela terra. Ambas as criaturas são usadas por Deus para enfatizar seu domínio absoluto sobre a criação, lembrando a Jó que o poder de Deus está muito além da compreensão humana. Ao longo dos séculos, o Behemoth se tornou um símbolo em várias tradições teológicas e culturais. Em algumas tradições judaicas e cristãs, Behemoth é considerado uma metáfora para os desafios ou obstáculos que os humanos enfrentam, forças da natureza ou provações na vida que estão além do controle humano. Nesse sentido, Behemoth representa os limites do poder humano e a necessidade de confiar na soberania de Deus. Na literatura e na teologia, o Behemoth foi interpretado de maneiras diferentes. Alguns acreditam que representa um animal real, como um hipopótamo, elefante ou até mesmo uma criatura pré-histórica como um dinossauro. Essas interpretações são baseadas no habitat e nas características da criatura. No entanto, outros veem o Behemoth como uma criatura mitológica ou simbólica, representando o conceito de poder divino e o mistério da criação. A ambiguidade em torno do Behemoth levou a inúmeros debates, mas seu papel principal na Bíblia permanece como um testemunho da grandeza da criação de Deus e seu controle final sobre ela. Número 4. Os vigilantes na Bíblia. Daniel 4, 13, 17 e 23. Os vigilantes são seres angelicais mencionados no livro de Daniel, particularmente no capítulo 4, onde o profeta Daniel relata um sonho do rei Nabucodonosor. Os vigilantes aparecem como seres divinos que supervisionam e monitoram os assuntos da humanidade. Suas mensagens carregam grande autoridade e muitas vezes servem como avisos de consequências significativas para as ações humanas. No entanto, seu papel não se limita apenas à Bíblia canônica.
mas também é desenvolvido na literatura apócrifa judaica, como o livro de Enoque, onde alguns dos vigilantes são retratados sob uma luz mais sombria, tendo caído em desgraça depois de se envolverem em relacionamentos proibidos com mulheres humanas, levando à criação dos Néfilim. Em Daniel 4:13, os vigilantes são apresentados em um sonho experimentado pelo rei Nabucodonosor, o poderoso governante da Babilônia. Neste sonho, o rei vê uma grande árvore que alcança os céus, simbolizando seu reinado e vasto poder. No entanto, um vigia desce do céu e ordena que a árvore seja cortada, sinalizando a queda do reino do rei. A árvore no sonho representa Nabucodonosor e sua autoridade, e a mensagem do vigia serve como um aviso divino. Seu orgulho levaria à sua queda. Os vigilantes são retratados como mais do que apenas observadores. Eles são executores do julgamento divino. Em Daniel 4:17, um vigia declara que o decreto para derrubar a árvore é para garantir que todas as pessoas vivas entendam que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Os vigilantes, agindo em nome de Deus, demonstram que nenhum rei ou poder terreno pode superar a soberania do Todo-Poderoso. Seu papel é afirmar e reforçar a supremacia de Deus, garantindo que os governantes humanos reconheçam a mão divina que governa todas as coisas. Além da Bíblia canônica, os vigilantes também desempenham um papel significativo na literatura apócrifa judaica, particularmente no livro de Enoque. Nesses textos, os vigilantes são descritos como um grupo de anjos enviados por Deus para guiar e monitorar a humanidade. No entanto, alguns desses vigilantes caíram de sua missão divina e foram corrompidos pela beleza das mulheres humanas, levando à sua queda. De acordo com o livro de Enoque, os vigilantes, liderados pelo anjo Senjaza, se envolveram com mulheres humanas, envolvendo-se em relacionamentos proibidos que resultaram no nascimento dos Nefilim, uma raça de gigantes mencionada em Gênesis 6:4. Esses Nefilim foram descritos como seres violentos e poderosos que causaram estragos na terra, contribuindo para a corrupção moral e degradação da humanidade. As ações dos vigilantes representaram uma profunda violação da ordem divina de Deus, ao cruzarem a fronteira entre o céu e a terra. A queda dos vigilantes leva diretamente à criação dos Néfilim, seres de enorme estatura e força que, na literatura apócrifa, são descritos como símbolos de caos e desordem. Os Néfilim não eram apenas o produto de uniões angélicas e humanas, mas passaram a simbolizar a destruição da ordem moral na Terra. Sua presença estava associada à violência generalizada, à imoralidade e à corrupção da humanidade. No livro de Enoque, sugere-se que os vigilantes caídos transmitiram conhecimento proibido aos humanos, como a fabricação de armas, a arte da guerra e a magia, levando a um maior caos e mal entre as pessoas. Essa transgressão divina agravou ainda mais o declínio moral da humanidade, resultando em um mundo que se tornou cada vez mais perverso e sem lei. Os Nefilim tornaram-se uma manifestação tangível dessa corrupção, permanecendo como símbolos de desafio contra a ordem estabelecida de Deus. A rebelião dos vigilantes trouxe graves consequências. No livro de Enoque, Deus julga os vigilantes caídos por seus pecados, condenando-os a serem acorrentados e aprisionados nas profundezas da terra, onde aguardariam seu julgamento final no dia do juízo final. Esses anjos, outrora gloriosos, encarregados da proteção e supervisão da humanidade, estavam agora condenados ao castigo eterno por sua traição à lei divina. A queda dos vigilantes ressalta a gravidade de desafiar as leis morais e divinas de Deus. Apesar de seu imenso poder, os vigilantes não estavam isentos da justiça divina. Sua punição serve como um lembrete,
de que mesmo os seres angélicos são responsáveis perante a lei de Deus e que nenhum ser, por mais poderoso que seja, pode escapar de seu julgamento quando transgride a ordem divina. A história dos vigilantes tem profundas implicações teológicas. Em primeiro lugar, eles servem como símbolos de supervisão e justiça divinas, representando o olhar atento de Deus sobre a humanidade e seu compromisso de manter a ordem moral e espiritual do universo. A presença dos vigilantes destaca que os assuntos humanos estão sempre sob observação divina e que nenhum ato de orgulho, rebelião ou injustiça humana passa despercebido por Deus. A história da queda dos vigilantes também serve como um conto de advertência sobre os perigos do orgulho, rebelião e desejo proibido. Ilustra que mesmo os seres mais exaltados no reino celestial não estão imunes à tentação e, quando ultrapassam seus limites, estão sujeitos à retribuição divina. Dessa forma, a narrativa dos vigilantes lembra tanto os anjos quanto os humanos das consequências da desobediência e da necessidade de humildade e fidelidade aos mandamentos de Deus. Na teologia cristã, a história dos vigilantes tem sido interpretada como uma advertência contra o poder sedutor do pecado e o potencial até mesmo para os seres mais justos caírem da graça. A queda dos vigilantes também é vista como um precursor do conceito mais amplo de guerra espiritual, onde as forças do bem e do mal estão em constante conflito, com almas humanas em jogo. Número 5. Melquisedeque, Gênesis 14:18, Hebreus 7. Melquisedeque é uma figura misteriosa e única na Bíblia, descrito como o rei de Salém e um sacerdote do Deus Altíssimo. Sua breve, mas profunda aparição ocorre em Gênesis 14:18, onde ele encontra Abraão após a vitória de Abraão em uma batalha para resgatar seu sobrinho, Ló. Neste encontro, Melquisedeque abençoa Abraão e oferece-lhe pão e vinho, um acto rico de significado espiritual e simbólico. Melquisedeque é mencionado mais tarde no Novo Testamento, especificamente em Hebreus 7, onde o autor faz comparações entre o sacerdócio de Melquisedeque e o de Jesus Cristo. A singularidade de Melquisedeque reside no fato de que não há genealogia registrada para ele, e ele é descrito como não tendo nem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Algumas tradições até o consideram uma prefiguração de Cristo ou uma cristofania, uma aparição de Cristo em uma forma pré-encarnada. Em Gênesis 14:18, 20, Melquisedeque é apresentado da seguinte forma: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Esta passagem apresenta Melquisedeque como rei e sacerdote, um papel duplo que era incomum no mundo bíblico. Salém, a cidade da qual Melquisedeque era rei, é tradicionalmente identificada com Jerusalém, e o nome Salém significa paz, tornando Melquisedeque o rei da paz. Seu papel como sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon em hebraico, significa que ele era sacerdote do único Deus verdadeiro, muito antes de o sacerdócio levítico ser estabelecido por meio de Moisés. O que é particularmente impressionante sobre o papel de Melquisedeque é que ele aparece aparentemente do nada, sem menção de sua ancestralidade ou linhagem sacerdotal. Essa ausência de genealogia o diferencia dos sacerdotes levíticos, cuja legitimidade se baseava em sua descendência de Arão, irmão de Moisés. O sacerdócio de Melquisedeque, portanto, parece transcender as convenções normais da sucessão sacerdotal, tornando sua posição atemporal e divinamente designada.
Melquisedeque é único na Bíblia como rei e sacerdote. Como rei de Salém, ele simboliza justiça e paz, qualidades que mais tarde são associadas a Cristo. Seu papel como sacerdote é ainda mais significativo, porque serviu como mediador entre Deus e a humanidade, oferecendo bênçãos a Abraão, que se tornaria o pai da nação israelita. No Antigo Testamento, o papel de um rei e de um sacerdote eram geralmente distintos. Os reis eram líderes políticos, enquanto os sacerdotes desempenhavam funções religiosas. No entanto, Melquisedeque incorpora ambos os ofícios, o que reflete uma verdade teológica mais profunda. Mais tarde, na teologia cristã, essa união de rei e sacerdote é vista como um prenúncio do papel de Jesus Cristo, que é tanto o Rei dos Reis quanto o eterno sumo sacerdote. Um momento-chave na narrativa de Melquisedeque é quando ele oferece pão e vinho a Abraão. Esses elementos têm simbolismo religioso significativo nas tradições judaica e cristã. Na cultura judaica, pão e vinho faziam parte das oferendas tradicionais a Deus, representando sustento e bênção divina. No entanto, no contexto cristão, o pão e o vinho são carregados de um significado sacramental mais profundo. Eles representam o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, Sagrada Comunhão. A oferta de pão e vinho de Melquisedeque a Abraão tem sido frequentemente interpretada por teólogos cristãos como um prenúncio da última ceia, onde Jesus instituiu a nova aliança por meio do sacrifício de si mesmo. Dessa forma, as ações de Melquisedeque prefiguram o sacerdócio sacrificial de Cristo, consolidando ainda mais seu lugar como uma figura semelhante a Cristo na teologia bíblica. No Novo Testamento, Melquisedeque é discutido extensivamente em Hebreus 7, onde o autor o usa como modelo para entender o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Nesta passagem, Melquisedeque é descrito como sem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Esta descrição destaca a natureza misteriosa e eterna de Melquisedeque. Ao contrário dos sacerdotes levíticos, cujo sacerdócio era temporário e baseado na linhagem. O sacerdócio de Melquisedeque é visto como eterno, assim como o de Cristo. O autor de Hebreus faz uma comparação direta entre Melquisedeque e Cristo, afirmando que Jesus, como Melquisedeque, possui um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Hebreus 7,17 diz de Jesus: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Isso significa que o sacerdócio de Cristo é eterno e imutável, não baseado nas leis e rituais da antiga aliança, mas no poder de uma vida indestrutível. Ao ligar Jesus a Melquisedeque, o escritor de Hebreus enfatiza que o papel de Cristo como sumo sacerdote é único e transcendente. Ele não é um sacerdote na linhagem de Arão, mas alguém que oferece um sacrifício de uma vez por todas pelos pecados da humanidade, tornando desnecessária a necessidade de mais sacrifícios. Como Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus é ordenado diretamente por Deus e supera todos os sistemas humanos de sacerdócio e mediação. Melquisedeque tem grande importância teológica, particularmente no pensamento cristão. Ele é frequentemente visto como um tipo de Cristo, uma figura cuja vida e ações prefiguram a obra de Jesus. A eternidade do sacerdócio de Melquisedeque, sem nascimento ou morte registrados, aponta para a natureza eterna do sacerdócio de Cristo. Da mesma forma que Melquisedeque aparece sem qualquer genealogia, o sacerdócio de Cristo não depende da linhagem humana, mas está enraizado na vontade divina de Deus. Melquisedeque também representa uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Sua breve aparição em Gênesis e seu significado posterior em Hebreus destacam a continuidade do plano de redenção de Deus.
Seu papel como rei sacerdote antecipa a vinda de Cristo, que cumpre perfeitamente os dois papéis, governando como o Rei da Paz e oferecendo o sacrifício final como sumo sacerdote. O fato de Melquisedeque não pertencer à linhagem levítica também reforça a ideia de que o plano de salvação de Deus se estende além dos limites do sacerdócio judaico e inclui todas as nações. Deste modo, Melquisedeque serve como figura universal, cujo sacerdócio prefigura o sacerdócio universal de Cristo, que faz a mediação entre Deus e toda a humanidade. Número 6, o Anticristo. 1 João 2:18, 2 Tessalonicenses 2:3-10, Apocalipse 13. O Anticristo é uma figura associada ao fim dos tempos na escatologia cristã, muitas vezes retratada como um líder poderoso que se oporá a Jesus Cristo e enganará a humanidade. Embora existam várias interpretações e teorias sobre quem ou o que é o Anticristo, a Bíblia mantém um nível de mistério em relação à sua verdadeira identidade. O Anticristo é descrito em várias passagens ao longo do Novo Testamento, principalmente em 1 João 2:18, 2 Tessalonicenses 2:3-10 e Apocalipse 13. Ele é visto como uma figura de grande engano e oposição a Cristo, destinado a desempenhar um papel significativo nos eventos que levaram à segunda vinda de Cristo e ao julgamento final. Em 1 João 2:18, o apóstolo adverte os crentes sobre a vinda do Anticristo. Queridos filhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o Anticristo está chegando, mesmo agora muitos anticristos vieram. É assim que sabemos que é a última hora. Aqui, o termo anticristo é usado tanto no singular quanto no plural. João fala não apenas de um único anticristo que virá no futuro, mas também de muitos anticristos já presentes. Isso sugere que o anticristo não é apenas uma figura específica, mas também representa um espírito de oposição a Cristo que esteve presente ao longo da história. Nesse contexto, qualquer um que negue Jesus Cristo ou trabalhe ativamente contra ele pode ser visto como um anticristo. No entanto, o Novo Testamento também aponta para uma figura singular, que emergirá no fim dos tempos para desempenhar um papel fundamental na oposição a Cristo. Uma figura frequentemente considerada como o anticristo final. Em 2 Tessalonicenses 2:3-10, o anticristo é referido como o homem da iniquidade e o filho da destruição. Esta passagem é uma das descrições mais detalhadas do Anticristo, enfatizando que esta figura aparecerá antes da segunda vinda de Cristo. O homem da iniquidade é descrito como aquele que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus ou adorado. Ele até se sentará no templo de Deus, alegando ser Deus. Esta passagem destaca ainda mais a natureza enganosa do Anticristo. Ele virá com o poder de Satanás, realizando falsos sinais e maravilhas para enganar as pessoas que não acreditam na verdade. Em 2 Tessalonicenses 2:9, está escrito que a vinda do iníquo será de acordo com a obra de Satanás, marcada por todos os tipos de milagres, sinais e maravilhas falsificados, destinados a enganar aqueles que se recusam a aceitar a verdade da palavra de Deus. Essa descrição pinta o anticristo como uma figura enganosa que enganará muitos, afastando-os da verdade de Deus. No entanto, apesar de seu aparente poder e influência, o reinado do anticristo é temporário. O versículo 8 declara que o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o esplendor de sua vinda quando ele retornar em glória. Em Apocalipse 13, o anticristo é retratado através da imagem da besta. A besta surge do mar com 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando seu grande poder político e militar. A besta, identificada como o anticristo, recebe a autoridade de Satanás, também conhecido como o dragão em Apocalipse.
A besta representa o domínio e a opressão globais, que o anticristo exercerá durante o fim dos tempos. A besta enganará a humanidade, fazendo com que as pessoas a adorem e rejeitem a Deus. Apocalipse 13 descreve como a besta realizará sinais milagrosos, convencendo as pessoas de seu poder e autoridade. Aqueles que se recusarem a adorar a besta enfrentarão punição severa, e a besta estabelecerá um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca da besta, um sinal de lealdade ao governo do anticristo. A marca da besta mencionada em Apocalipse 13, 16, 17 é um elemento significativo do controle do anticristo sobre a sociedade. Simboliza a submissão total daqueles que o seguem e, sem ela, as pessoas serão excluídas do sistema econômico. Esse retrato mostra que a influência do anticristo se estende além do reino religioso. Ele também controlará os aspectos políticos, econômicos e sociais da vida, usando o medo e o engano para exercer seu domínio. A besta em Apocalipse não é apenas um único indivíduo, mas também representa um sistema de governança, poder e engano que o anticristo estabelecerá. Esse sistema forçará as pessoas à submissão, rejeitando a verdade de Deus e abraçando as mentiras do anticristo. Apesar das descrições detalhadas das ações e características do anticristo na Bíblia, sua identidade exata permanece envolta em mistério. Embora a Bíblia descreva o que o anticristo fará, ela não fornece detalhes claros sobre quem ele é ou de onde virá. Isso levou a várias especulações e teorias ao longo da história cristã sobre a identidade do anticristo. Alguns teólogos e estudiosos tentaram identificar figuras históricas como o anticristo, incluindo imperadores romanos, líderes políticos e até mesmo certas figuras religiosas, como papas durante diferentes períodos da história. Essas teorias refletiram o medo e a suspeita em relação a figuras ou sistemas poderosos que se opunham ou perseguiam os cristãos. No entanto, a Bíblia não oferece uma resposta definitiva sobre quem é o anticristo. O que está claro é que o anticristo será uma futura figura ou sistema de poder que surgirá durante o fim dos tempos para enganar e enganar a humanidade, reivindicando uma posição que pertence apenas a Cristo. Um aspecto fundamental do caráter do anticristo é sua capacidade de enganar. Como visto em 2 Tessalonicenses e Apocalipse, o anticristo realizará sinais e maravilhas que parecem milagrosos, mas serão falsos, projetados para afastar as pessoas de Deus. Esses milagres falsificados serão tão convincentes que muitos adorarão o anticristo, acreditando que ele é o verdadeiro Messias. O anticristo também terá grande poder político e econômico, controlando nações e governando a vida daqueles que o seguem. Por meio dessa influência, o anticristo tentará dominar o mundo e exigir lealdade de todas as pessoas. Aqueles que se recusarem a se submeter a ele serão perseguidos. Número 7. O Anjo do Senhor. O Anjo do Senhor é uma figura significativa e misteriosa na Bíblia, aparecendo várias vezes tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No entanto, este anjo não é um mensageiro angélico típico. Em muitos casos, o Anjo do Senhor fala diretamente por Deus, reivindica a autoridade divina e até aceita a adoração, algo que os anjos comuns não fazem. Por causa desses atributos únicos, muitos estudiosos acreditam que o Anjo do Senhor pode ser uma manifestação do próprio Deus ou mesmo uma aparição pré-encarnada de Cristo, tornando-o distinto de outros anjos mencionados na Bíblia. Uma das aparições mais conhecidas do Anjo do Senhor ocorre em Êxodo 3:2, durante o encontro de Moisés com a sarça ardente. A passagem começa afirmando que o anjo do Senhor apareceu a Moisés nas chamas de uma sarça que estava queimando, mas não consumida. Quando Moisés se aproxima da sarça, o anjo o chama, dizendo:
Moisés, Moisés, e diz a ele para não se aproximar, porque o lugar em que ele está é solo sagrado. O anjo então se identifica declarando: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Aqui, o anjo do Senhor não age como um mero mensageiro, mas fala como o próprio Deus. Este não é o papel típico dos anjos, pois os anjos normalmente servem como intermediários ou mensageiros sem afirmar ser Deus. O fato de que o anjo do Senhor se identifica como Deus neste caso, sugere que este anjo é uma figura divina, uma possível teofania, uma aparição de Deus em uma forma tangível. Outra aparição significativa do anjo do Senhor é encontrada em Juízes 6:11, quando ele visita Gideão. Nesta passagem, Gideão está debulhando trigo em segredo para se esconder dos midianitas, e o anjo do Senhor aparece para ele dizendo: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Juízes 6:12. Inicialmente, Gideão não percebe que está falando com um ser divino, mas à medida que a conversa avança, o anjo revela seu poder realizando um sinal milagroso. Depois de ver isso, Gideão exclama: ai, soberano Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Juízes 6:22. O que é notável aqui é que Gideão se refere ao anjo como Senhor soberano, um título reservado a Deus. Além disso, o anjo não corrige Gideão ou recusa a adoração dada a ele, algo que os anjos comuns sempre fazem. Por exemplo, em Apocalipse 19:10, quando um anjo diz a João para não adorá-lo. Essa aceitação da adoração fortalece ainda mais a visão de que o anjo do Senhor não é um ser criado, mas sim uma manifestação de Deus. O anjo do Senhor aparece em vários outros relatos bíblicos e a cada vez seu papel e autoridade são extraordinários. Alguns exemplos importantes incluem Gênesis 16:7-13. O anjo do Senhor aparece a Agar no deserto enquanto ela foge de sua senhora, Sarai. O anjo promete a Agar que seu filho Ismael se tornará o pai de uma grande nação. Agar então chama o anjo de o Deus que me vê, reconhecendo que ela encontrou o próprio Deus. Gênesis 22:11-18. O anjo do Senhor intervém no momento crítico em que Abraão está prestes a sacrificar Isaque. O anjo chama Abraão para parar e Deus fornece um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Em todos esses encontros, o anjo do Senhor fala com autoridade divina e muitas vezes realiza milagres. Ele não apenas transmite mensagens de Deus, mas também age como o próprio Deus, mostrando poder e autoridade que vão além do papel de um anjo típico. Muitos teólogos e estudiosos têm debatido a identidade exata do anjo do Senhor. Uma visão amplamente difundida é que este anjo é uma manifestação de Deus, também conhecida como teofania. Isso significa que o próprio Deus assume uma forma visível para interagir diretamente com os humanos. Essa interpretação é apoiada pelo fato de que o anjo do Senhor fala como Deus, aceita a adoração e realiza atos divinos. Outra interpretação especialmente comum entre os teólogos cristãos é que o anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, também conhecida como cristofania. De acordo com essa visão, o anjo do Senhor não é um anjo qualquer, mas é Jesus aparecendo antes de sua encarnação. Essa ideia se alinha com a crença de que Jesus, como a palavra de Deus, João 1:1-2, sempre existiu e poderia ter se manifestado à humanidade antes de seu nascimento físico. O papel único do anjo do Senhor na mediação entre Deus e a humanidade, bem como a autoridade divina que ele demonstra, faz dele uma figura convincente que aponta para o papel de Cristo como o mediador e Salvador supremo. Ao longo da Bíblia, o anjo do Senhor frequentemente aparece em momentos cruciais para o desdobramento do plano redentor de Deus.
Seja resgatando Agar, guiando Gideão ou intervindo no sacrifício de Isaque, o anjo do Senhor atua como protetor, guia e revelador das promessas de Deus. Sua presença muitas vezes significa a intervenção divina e a fidelidade de Deus ao seu povo do convênio. O anjo do Senhor também está intimamente ligado à aliança de Deus com seu povo. Ele frequentemente aparece para aqueles que Deus escolheu, como Abraão, Moisés e Gideão, para assegurar-lhes as promessas de Deus e realizar sua vontade divina. Isso apoia ainda mais a interpretação de que o anjo do Senhor é mais do que apenas um mensageiro. Ele é parte integrante da presença ativa de Deus na história humana. Número 8. Querubins. Gênesis 3, 24. Ezequiel 10. Os querubins são seres celestiais poderosos e misteriosos mencionados várias vezes na Bíblia, particularmente em contextos de tutela e serviço a Deus. Em passagens como Gênesis 3:24 e Ezequiel 10, os querubins são descritos como guardiões e como parte da carruagem do trono divino de Deus. Sua aparência nas visões bíblicas varia significativamente, com descrições de vários rostos, asas e outras características notáveis, simbolizando sua natureza sobrenatural e estreita conexão com a presença e o poder de Deus. A primeira aparição de querubins na Bíblia é encontrada depois que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Em Gênesis 3:24, Deus coloca os querubins a leste do jardim para guardar o caminho para a árvore da vida. Depois de expulsar o homem, colocou no lado leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, piscando para frente e para trás para guardar o caminho para a árvore da vida. Aqui, os querubins agem como protetores, impedindo que a humanidade, agora caída em pecado, entre novamente no jardim e participe da árvore da vida, que concederia a vida eterna. A imagem da espada flamejante enfatiza ainda mais a natureza formidável e majestosa dos querubins em seu papel como guardiões de espaços sagrados. Este ato de guardar a árvore da vida simboliza a santidade e a separação da presença de Deus da humanidade pecadora. Os querubins aqui servem como uma barreira física e espiritual, lembrando a humanidade das consequências do pecado e da necessidade de expiação antes de se aproximar de Deus. No livro de Ezequiel, as imagens em torno dos querubins tornam-se mais complexas e detalhadas. Em Ezequiel 10, o profeta tem uma série de visões nas quais os querubins são retratados como parte da carruagem do trono de Deus, uma visão vívida e inspiradora da mobilidade e do poder de Deus. Os querubins nessas visões têm 4 faces, uma de humano, uma de leão, uma de boi e uma de águia, e cada uma tem 4 asas. Esses rostos representam vários aspectos da criação de Deus e seu domínio sobre todas as criaturas. Na visão de Ezequiel, os querubins são descritos como seres de imenso poder e luz, com rodas dentro de rodas ao lado deles, cheios de olhos ao redor, simbolizando a onipresença e onisciência de Deus. Os querubins em Ezequiel 10 não são apenas espectadores, mas participantes ativos da vontade divina, apoiando e carregando o trono de Deus enquanto ele se move pelos céus e decreta julgamento na terra. Esses querubins de 4 faces representam diferentes aspectos da criação. O rosto humano representa inteligência e vontade. O leão simboliza força e realeza. O boi representa resistência e serviço, e a águia significa visão e rapidez. Juntos, esses rostos enfatizam o poder e a autoridade abrangentes de Deus sobre toda a criação. A imagem dos querubins na Bíblia é altamente simbólica e sobrenatural. Eles são frequentemente descritos como tendo vários rostos e asas, como visto na visão de Ezequiel, onde cada querubim tem 4 rostos. Os de um humano, leão, boi e águia, e 4 asas. Essas características destacam sua natureza multifacetada,
significando o poder abrangente de Deus sobre o universo. Além disso, os querubins têm mãos sob suas asas, simbolizando sua capacidade de agir e realizar a vontade de Deus. As rodas associadas aos querubins, que se movem em perfeita sincronia com as criaturas, demonstram sua mobilidade e flexibilidade divina, mostrando que não estão presas ao tempo ou ao espaço. Seus corpos e as rodas também são descritos como cobertos de olhos, simbolizando ainda mais a onisciência de Deus, que vê todas as coisas em todos os momentos. Em muitos casos em toda a Bíblia, os querubins estão ligados diretamente à presença e autoridade de Deus. Como em Gênesis 3:24, eles protegem os espaços sagrados, garantindo que apenas aqueles que são dignos possam se aproximar da presença de Deus. Em Ezequiel 10, os querubins são descritos como parte integrante da carruagem do trono de Deus, movendo-se ao lado de Deus enquanto ele decreta o julgamento em Jerusalém pelos pecados do povo. A associação dos querubins com o julgamento divino enfatiza seu papel como agentes da justiça e santidade de Deus. Os querubins também aparecem com destaque nas visões do templo e do Santo dos Santos, indicando seu papel na proteção da santidade da morada divina. Em 1 Reis 6, 23 e 28, grandes estátuas de querubins foram colocadas dentro do Templo de Salomão, especificamente no Santo dos Santos, onde suas asas se espalharam sobre a Arca da Aliança, significando seu papel como guardiões da presença de Deus. Os querubins não são vistos apenas em visões, mas também são centrais para o projeto do Templo e da Arca da Aliança. Em Êxodo 25, 18 e 22, Deus instrui Moisés a fazer 2 querubins de ouro e colocá-los no propiciatório da Arca da Aliança. Esses querubins foram posicionados de frente um para o outro, com as asas abertas sobre a capa da expiação, simbolizando seu papel protetor sobre a aliança e a presença de Deus. A Arca da Aliança, com os querubins no topo, foi colocada no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo, onde habitaria a presença de Deus. Os querubins sobre a arca serviram como um lembrete da santidade de Deus e da guarda de sua lei divina. Eles reforçaram a ideia de que o acesso à presença de Deus só poderia ser concedido por meio da expiação e da santidade. No Templo de Salomão, os querubins maiores eram feitos de madeira de oliveira e colocados no Santo dos Santos, onde suas asas se espalhavam sobre a arca. 1 Reis 6, 23, 28. Essa colocação de querubins no coração do templo enfatizava sua associação com a glória de Deus e a santidade da morada divina. Número 9. Leviatã, Jó 41, Isaías 27, 1. O Leviatã é uma das criaturas mais misteriosas e aterrorizantes descritas na Bíblia, conhecida por sua imensa força e aparência assustadora. Em Jó 41, Leviatã é retratado como um poderoso monstro marinho, aparentemente invencível e além do controle humano. Em Isaías 27, 1, o Leviatã é simbolicamente referido como um inimigo de Deus, representando o caos e o mal. Ao longo de várias interpretações, o Leviatã tem sido visto como um símbolo do caos e do pecado, ou como uma criatura marinha real, e, em alguns casos, até mesmo interpretado como uma metáfora para Satanás. Em Jó 41, o Leviatã é descrito em detalhes como uma criatura imensamente poderosa, marcando uma das descrições mais abrangentes de uma besta na Bíblia. Esta passagem ocorre como parte do discurso de Deus a Jó, onde Deus enfatiza seu poder supremo sobre toda a criação, incluindo criaturas que a humanidade não pode esperar controlar, como o Leviatã. Leviatã é descrito como uma enorme criatura marinha, com escamas impenetráveis e dentes aterrorizantes. Deus desafia Jó perguntando: você pode puxar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Jó 41, 1.
Esta questão ilustra a impossibilidade de os humanos capturarem ou subjugarem tal besta, simbolizando a força e ferocidade incomparáveis da criatura. O Leviatã está além do controle humano, simbolizando uma força que somente Deus pode dominar. A descrição se torna ainda mais aterrorizante em Jó 41, 18, 21, onde se diz que o Leviatã tem hálito de fogo. Seu bufo lança flechas de luz, seus olhos são como os raios do amanhecer. Chamas fluem de sua boca, faíscas de fogo disparam, fumaça sai de suas narinas como de uma panela fervente sobre juncos em chamas. Essas imagens vívidas fazem o Leviatã parecer um dragão ou ser sobrenatural capaz de cuspir fogo. Essas imagens ressaltam o poder sobrenatural do Leviatã e o tornam um símbolo do caos e das forças incontroláveis da natureza. O Leviatã é ainda descrito como tendo escamas tão fortes quanto o ferro, tornando-o impermeável a armas humanas. Suas costas têm fileiras de escudos hermeticamente fechados. Cada um está tão perto do outro que nenhum ar pode passar entre eles. Isso destaca a invulnerabilidade do Leviatã, significando que é uma criatura insuperável, pelo menos por meios humanos. Em Isaías 27, 1, o Leviatã é apresentado mais como um símbolo do caos e do mal, ligado à visão profética do fim dos tempos. A passagem diz: naquele dia, o Senhor punirá com sua espada feroz, grande e poderosa, Leviatã, a serpente planadora, Leviatã, a serpente enrolada. Ele matará o monstro do mar. Aqui, o Leviatã não é apenas uma criatura marinha literal, mas uma representação das forças do mal que estão em oposição à ordem divina de Deus. A imagem do Leviatã como uma serpente é uma reminiscência de Satanás, que é frequentemente associado a serpentes na Bíblia, particularmente no Jardim do Éden. Gênesis 3. A destruição do Leviatã pela poderosa espada de Deus é simbólica da vitória final de Deus sobre o caos e o pecado. Nesse contexto, o Leviatã representa os antigos poderes do caos, um motivo comum na mitologia do Oriente Próximo, onde o mar é frequentemente visto como um símbolo de caos e desordem. Muitas culturas antigas tinham mitos de monstros marinhos representando forças indomáveis, e o Leviatã se encaixa nessa narrativa dentro da Bíblia, representando não apenas uma criatura, mas a personificação de forças caóticas que somente Deus pode conquistar. A derrota do Leviatã em Isaías prenuncia o fim do mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus. A natureza do Leviatã tem sido objeto de muito debate e especulação entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Existem várias interpretações do que o Leviatã representa. Uma criatura marinha real. Alguns estudiosos argumentam que o Leviatã poderia ser baseado em uma criatura real que existia no mar, possivelmente uma baleia, crocodilo ou até mesmo um réptil marinho pré-histórico como um plesiosauro. As descrições da invulnerabilidade e cuspidor de fogo do Leviatã podem ser vistas como exageros poéticos, destinados a destacar o poder absoluto e o perigo da criatura nas mentes dos antigos, símbolo do caos e da desordem. Muitos outros veem o Leviatã como um símbolo do caos, representando as forças indisciplinadas da natureza que ameaçam a ordem criada. Nessa interpretação, o Leviatã representa os aspectos imprevisíveis e incontroláveis da vida e da criação que somente Deus pode subjugar. A derrota do Leviatã em Isaías 27, 1 simbolizaria, portanto, o triunfo final de Deus sobre a desordem e o mal, trazendo paz e estabilidade ao mundo. Uma representação de Satanás. Na teologia cristã, o Leviatã às vezes é interpretado como um símbolo de Satanás ou das forças do mal. A conexão entre o Leviatã e as serpentes, como visto em Isaías 27, 1, evoca a imagem de Satanás como a serpente no Jardim do Éden.
Nessa visão, o assassinato do Leviatã representa a derrota final de Satanás e a destruição do mal no fim dos tempos. O Leviatã tornou-se um símbolo poderoso na teologia cristã, representando mais do que apenas uma criatura do Antigo Testamento. Foi adotado como uma metáfora para Satanás e as forças do caos que se opõem a Deus. Em muitas interpretações teológicas, a destruição do Leviatã é vista como parte do julgamento final, quando Deus eliminará todas as formas de mal e estabelecerá seu reino eterno de justiça e retidão. O Leviatã também aparece com frequência na literatura e arte cristãs como um símbolo de Satanás ou das forças do mal que Deus deve derrotar. Seu tamanho e força aterrorizantes servem para ilustrar o imenso poder da justiça e soberania de Deus, que prevalecerá sobre toda a oposição. Em imagens apocalípticas, o Leviatã muitas vezes simboliza a batalha final entre o bem e o mal, com Deus triunfando sobre Satanás e trazendo redenção e ordem ao mundo. O assassinato do Leviatã torna-se uma metáfora para a derrota de todo pecado, culminando na restauração do mundo, a sua ordem pretendida sob o governo de Deus. Número 10. Os 4 seres viventes. Ezequiel 1, Revelação 4, 6, 8. As 4 criaturas viventes são seres extraordinários e misteriosos que aparecem nas visões dos profetas Ezequiel e João. Descritas com características complexas, como vários rostos, asas e corpos cobertos de olhos, essas criaturas são retratadas como adoradoras de Deus e acredita-se que representem diferentes aspectos da criação. No entanto, a verdadeira natureza e o significado mais profundo das 4 criaturas vivas permanecem um mistério, provocando muita discussão teológica ao longo dos séculos. A primeira aparição dos 4 seres viventes é na visão de Ezequiel, quando o profeta vê o trono de Deus descansando em uma carruagem magnífica e complexa. Em Ezequiel 1, as criaturas são descritas como seres sobrenaturais com 4 faces e 4 asas. Cada criatura tem o rosto de um humano, um leão, um boi e uma águia. Ezequiel 1:10, simbolizando diferentes aspectos da criação. O rosto humano representa a inteligência e a vontade associadas à humanidade. O rosto do leão simboliza força e autoridade, muitas vezes ligados a animais selvagens. O rosto do boi significa serviço e perseverança, representando animais domésticos. O rosto da águia reflete visão e majestade, simbolizando pássaros. Cada um desses rostos demonstra os diversos poderes da criação, com as 4 criaturas viventes servindo como uma representação abrangente do mundo natural sob a autoridade de Deus. As criaturas também têm asas que usam para se cobrir e voar, simbolizando reverência e mobilidade. Além disso, seus corpos estão cobertos de olhos, enfatizando seu papel em simbolizar a onisciência de Deus, pois eles veem todas as coisas e possuem uma consciência abrangente do universo. Na visão de Ezequiel, as 4 criaturas viventes fazem parte de uma carruagem celestial que se move em perfeita harmonia com rodas dentro de rodas, refletindo o controle divino e o movimento ilimitado. Esses seres não são apenas guardiões, mas também portadores da presença de Deus enquanto ele se move pela criação, reforçando a ideia de que eles são parte integrante da manifestação do poder divino. Em Apocalipse 4, 6, 8, as 4 criaturas viventes aparecem novamente, desta vez na visão de João. Embora semelhante às criaturas na visão de Ezequiel, a descrição de João se concentra mais em seu papel como adoradores eternos de Deus. João os descreve como tendo 6 asas e sendo cobertos de olhos ao redor, indicando seu conhecimento completo e vigilância sem fim.
Essas criaturas estão posicionadas ao redor do trono de Deus, cantando constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Esses rostos representam significados simbólicos semelhantes aos de Ezequiel: força, serviço, inteligência e majestade. No entanto, em Apocalipse, seu papel principal é liderar a adoração celestial de Deus, louvando continuamente sua santidade, poder e presença eterna. Ao lado dos 24 anciãos, os 4 seres viventes desempenham um papel fundamental na liturgia celestial, demonstrando sua devoção inabalável a Deus. As 4 criaturas vivas, com suas formas complexas e natureza que tudo vê, são frequentemente interpretadas como representando a totalidade da criação. Cada criatura reflete uma parte do mundo natural, da humanidade aos animais, e acredita-se que simbolize como toda a criação deve adorar e servir a Deus. Suas múltiplas faces mostram a diversidade da criação, enquanto suas asas e olhos sugerem sua proximidade com Deus e consciência de sua vontade. Sua adoração constante a Deus, como visto no Apocalipse, reforça a ideia de que essas criaturas não são apenas representações simbólicas da criação, mas também seres divinos que existem para sempre trazer glória a Deus. Eles representam a santidade e a perfeição da criação, que encontra seu propósito final na adoração do Criador. Uma característica definidora das 4 criaturas viventes em Ezequiel e Apocalipse é sua adoração incessante a Deus. Em Apocalipse 4:8, eles proclamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, expressando sua devoção eterna à santidade, onipotência e natureza eterna de Deus. Sua adoração reflete seu perfeito conhecimento de Deus e sua compreensão de seu plano divino. Essa adoração incessante é um lembrete do papel central do louvor na ordem divina, onde toda a criação é chamada a reconhecer e reverenciar o Criador. As 4 criaturas viventes servem como modelos de adoração, demonstrando que a resposta adequada à glória de Deus é a adoração eterna. Apesar das descrições detalhadas em Ezequiel e Apocalipse, a verdadeira natureza das 4 criaturas viventes permanece um profundo mistério. Eles são diferentes de qualquer ser comum e possuem características que desafiam a compreensão humana. Alguns estudiosos acreditam que as 4 criaturas viventes são anjos de alto escalão, encarregados de servir e adorar a Deus, enquanto outros as veem como representações simbólicas da perfeição da criação, sob o domínio de Deus. A combinação única das criaturas de vários rostos, asas e olhos que tudo veem, os torna figuras misteriosas, cujo propósito transcende a simples classificação. Sua presença nas visões do Antigo e do Novo Testamento destaca seu papel central na revelação divina e sugere que eles representam a ordem cósmica estabelecida por Deus.